Fala pessoal, tudo bom? Felipe Fontoura por aqui, falando do canal Dev Samurai, e a gente está hoje no nosso vídeo de perguntas e respostas. Pergunte ao Felipe. E a dúvida de hoje é do Mauro. O Mauro tem uma dúvida de estágio que é basicamente quais são as habilidades requeridas para um estagiário na área de MySQL e jQuery. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a pergunta dele por completo, vou até postar aqui no vídeo para que a gente possa acompanhar. Então vamos lá. Com relação às habilidades requeridas em estágio, como MySQL e jQuery, por exemplo, é obrigado a ter um entendimento total de todas elas para concorrer à vaga, ou eu posso ter o básico de algumas e durante o período de estágio me aperfeiçoar. Grande abraço, Felipe. Bom, Mauro, grande abraço para você também. Muito obrigado por ter entrado em contato com a gente, fazer essa pergunta. Qualquer pergunta é tão importante quanto qualquer outra. E a sua resposta, respondendo a sua pergunta. Bom, o que eu entendo como estágio? Eu entendo como estágio, a minha definição de estagiário ou de estágio é de uma pessoa a qual ainda não é um profissional formado ou um profissional que saiu, já concluiu o seu curso de graduação ou curso técnico e está em busca de aperfeiçoar aquilo que aprendeu na sala de aula. Essa é a minha definição, tá certo? Abrindo um parêntese aí, o que vocês precisam ficar atentos é que existem algumas empresas que fazem desse processo de estágio um processo de mão de obra barata para algumas atividades rotineiras ou que não agregam valor na empresa. Então essas empresas, não são todas as empresas, uma pequena porção dessas empresas estão interessadas nisso, em exploração de mão de obra barata sem nenhum tipo de retorno de aprendizado. E esse retorno de aprendizado, esse retorno que você está recebendo, não necessariamente significa dinheiro. Claro que o dinheiro é uma consequência, mas vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a estagiar, meu primeiro estágio foi no INPE, Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, no qual eu estagiei por alguns meses, eu não lembro quantos meses exatamente foram, porque isso foi em 99, mais ou menos. Tá certo? E grande parte desse estágio, até eu virar bolsista pesquisador, o bolsista do CNPq, foi de graça. De graça. Eu trabalhei por alguns meses de graça. Só que lá, nesse estágio, eu aprendia muito e tinha um grande processo de aprendizado lá, tanto do meu coordenador quanto do espírito ali de aprendizado da equipe, por ser até um instituto de pesquisa. Tá certo? Então eu optei na época em fazer um estágio não remunerado, no qual eu aprendesse, tá certo? Ao invés de fazer um estágio talvez remunerado, pagando bem ou não, claro que você acaba não escolhendo muito, claro, se você puder escolher um estágio que te pague bem e você aprende muito, você vai escolher essa segunda opção, óbvio. Mas raramente isso acontece. Então o que normalmente acontece? Às vezes o pessoal paga muito barato para te servir cafezinho, para o chefe, ou então eles acabam não te pagando nada, mas muitas vezes você acaba aprendendo muito, tá certo? Eu preferi seguir essa primeira opção, a qual eu iria ter um aprendizado e depois eu ia escalar a minha carreira, tanto é que depois do INPE eu fui trabalhar na Embraer com esse conhecimento que eu tinha. Bacana, então isso me ajudou muito. Lá no prédio Beta eu trabalhava com o Cassiano. Obrigado, Cassiano. Bom, voltando à sua pergunta, no caso do Mauro. Mauro, o seguinte, quais são as habilidades necessárias? Aquela que você aprende. Então, utilizando a minha definição, que não é uma definição formal, científica, etc., a definição que eu entendo, você precisa entender muito daquilo que você aprendeu na sala de aula. E quanto mais você entender, mais são as suas chances de que você prospere no seu estágio e seja contratado, inclusive. Claro que se você sabe habilidades extras, como por exemplo, como você comentou, jQuery, MySQL, é mais interessante ainda. Mas essas habilidades, quem diz, é a vaga de estágio. E fica entendido que você não domina aquilo, você tem uma noção. Claro que se você dominar, novamente, se você dominar é um diferencial, mas não é um requisito obrigatório tão quanto é de um especialista. Então, se eu me apresento para uma vaga como especialista, é minha obrigação a qual eu domine aquela tecnologia ou aquele assunto a qual eu estou dizendo que eu sou especialista. Então, se eu bater no peito, sou lá especialista
PHP, então eu tenho que saber tudo de PHP. Bacana? Então, é isso que eu tinha para responder dessas recomendações. Se vocês quiserem, no menu superior do site, do blog devsamurai.com.br, você tem um menuzinho superior que tem lá a seção de Pergunte ao Felipe. Vai abrir um formulário ao qual você pode ficar à vontade em perguntar tudo sobre carreira de TI, programação, que o que eu souber eu vou responder. Bacana? Então até o próximo vídeo de perguntas e respostas. Espero a sua pergunta lá. Tchau, tchau!